nossa prefeita, senhores e senhoras secretários que se fazem presente nesta liturgia eucarística, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Também quero acolher aqueles que rezam de casa através das redes sociais da nossa paróquia. Hoje celebramos o 6º domingo do tempo comum e neste dia celebramos também o dia em que Deus me concedeu a graça de vir ao mundo. E acordei cedo hoje. No domingo o padre acorda sempre mais cedo ainda, porque tem que organizar as ideias para a primeira missa. E lá pelas 4 horas da manhã comecei a fazer uma reflexão e olhava no retrovisor da minha vida. E aí eu voltei lá à minha origem, nas areias brancas de Canavieiras, e meu coração se encheu de alegria e de agradecimento a Deus, porque diante de tantas estradas que o mundo tinha para me oferecer, Jesus me chamou para o caminho. Por isso hoje, celebrando 4 décadas e meia de vida, 45 anos, o sentimento que veio ao meu coração é de muita gratidão a Deus, porque o mundo tem muitas possibilidades, o mundo oferece de tudo um pouco, mas Deus sempre oferece o melhor. E quando nós escutamos esta liturgia, de modo muito particular, eu me sinto muito acolhido por Deus hoje. E é Deus, aos 45 anos da minha vida, dizendo para mim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você é um bendito, porque você, desde sempre, confiou no Senhor. Amados irmãos e irmãs, sem falsas modéstias, mas de coração, eu me sinto muito amado por Deus, e a cada dia eu procuro corresponder a esse chamado que Deus me fez, e agora já na idade que exige de nós um pouco mais de maturidade, já nos faz olhar para trás e ter um coração agradecido. Diante de tantas situações, de tantas realidades, Deus sempre esteve do meu lado e sempre me colocou nesse caminho, o caminho de estar em comunhão com Ele, e nesta comunhão com Ele, estar também em comunhão com os irmãos, sendo sempre presença do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia, mesmo com as minhas limitações, com os meus pecados, como diz o Monsenhor Sebastião, com as minhas precipitações. Mas a esta idade que celebramos hoje, o sentimento que vem ao nosso coração é de muita gratidão a Deus. Deus que em sua bondade tem me presenteado com tantas coisas boas, mas o melhor de tudo é ter a amizade e o carinho de vocês. São 7 anos nesta paróquia e nós viemos construindo um caminho a cada dia de proximidade, de amor, de escuta, e é um caminho que nos enche realmente de alegria, porque olhando para a nossa cidade e olhando para a nossa igreja, nós encontramos muita gente que busca também fazer esse mesmo caminho, abandonar as estradas da vida para seguir o caminho que é o Cristo Jesus. E qual é a maior alegria do sacerdote? A alegria de um padre é ver que o seu povo tem buscado trilhar o caminho do Senhor. E isso então traz conforto e alegria aos nossos corações. Por isso a palavra de Deus não só a mim conforta, mas também a palavra de Deus exorta a todos nós a colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Na profecia de Isaías encontramos 2 expressões muito fortes: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta de Deus. E ao mesmo tempo também nós ouvimos:
Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Na missa pela manhã, eu fiz uma comparação, permita-me fazer também, neste momento. Nós estamos ouvindo, as redes sociais têm falado muito e apresentado o homem mais rico do mundo hoje. Quem é o homem mais rico do mundo? Vocês sabem? Aquele famosão lá nos Estados Unidos, Elon Musk, né? Diz que ele é o homem mais rico do mundo. E quando nós paramos para refletir este texto, e olhando para essa realidade, o que é que esse homem pode oferecer para nós? Ele pode oferecer muitas coisas. Pela sua riqueza, pelo seu dinheiro, ele pode oferecer muita coisa. Pela sua fortuna, ele pode oferecer muita coisa. Mas tudo o que ele oferecer, com o tempo, vai ser consumido. Por isso, quando se deposita a confiança no homem, você perde toda a sua esperança, porque o homem pode até mesmo, pode dar algumas coisas, ofertar muitas coisas, mas tudo o que o homem oferta, com o tempo será consumido. Por isso o profeta afirma que bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, o homem que confia no Senhor, ele não só confia no Senhor, mas o Senhor é a sua esperança. Vem aqui do verbo ser. Jesus, o Senhor, é esta esperança que todo homem, que todo ser humano precisa encontrar. E quando nós, então, depositamos nossa confiança no Senhor, nós encontramos o caminho da nossa felicidade. E aí, amados irmãos e irmãs, o Salmo 1 que cantamos hoje diz-nos: é feliz quem a Deus se confia. Então, de onde vem a nossa felicidade? A nossa felicidade vem da nossa confiança em Deus, de nos confiarmos no Senhor. E aí, quando nós depositamos nossa confiança no Senhor, isso basta para que possamos viver. Não precisamos de mais nada. O Senhor é o tudo que nós necessitamos em nossa vida. E por isso, então, devemos constantemente buscar depositar no Senhor a nossa confiança e, a partir do Senhor, construir a nossa vida aqui na terra. E nós ouvimos, a primeira leitura faz uma consonância muito bonita com o Evangelho e com a segunda leitura. Jesus hoje, após descer da montanha com os discípulos, ele encontra uma grande multidão embaixo na planície e ele começa então a dizer isso: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. De fato, a riqueza dos pobres é o reino de Deus. Tudo aquilo que lhe falta hoje na terra, ele conquistará um dia no céu. Então os pobres caminham movidos por essa esperança e por essa certeza de que as faltas que existem aqui na vida terrestre vai encontrar-se com tudo lá no reino de Deus. Por isso, diante daqueles que são ricos na terra e diante daqueles que são pobres, aparentemente parece que os pobres estão em desvantagem. Mas quando o pobre encontra no Senhor e deposita nele a sua esperança, ele se torna então um homem rico, uma pessoa rica, porque a sua riqueza é o reino de Deus. E por isso então, todos nós caminhamos nesta direção e movidos por essa esperança. Por isso São Paulo, na carta aos Coríntios hoje, vai afirmar justamente isso. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que é que São Paulo está dizendo? Se nós colocamos a nossa esperança em Cristo em função da vida presente, nós somos de todos os homens
os mais dignos de compaixão. Porque, amados irmãos e irmãs, nós não devemos depositar a nossa esperança em Cristo por esta vida, mas devemos depositar a nossa esperança em Cristo na vida futura, na vida eterna, e que de fato um dia nós iremos experimentá-la. Lá no versículo 20, São Paulo diz: mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Assim então, Jesus é a esperança de toda a humanidade, para que um dia, ao deixar esse mundo, assim como ele ressuscitou e entrou nas glórias dos céus, nós também um dia morreremos aqui na terra e entraremos nas glórias do céu, se buscarmos construir a nossa vida, sempre depositando no Senhor a nossa esperança e a nossa confiança. Mas agora vejam como Deus é bom, como Deus é rico em misericórdia, porque todo homem que deposita a sua esperança em Cristo, na perspectiva da vida eterna, já alcança as bênçãos, as graças em Cristo aqui na vida terrestre, aqui na vida terrena. Por isso todos nós somos chamados a fazer esse caminho com o Senhor, depositar nele a nossa confiança, depositar nele a nossa esperança, sempre nos preparando para um dia entrarmos no céu, mas já vivendo essa experiência de céu aqui na terra. E a missa é por excelência esse momento que nós, todos nós em assembleia, todos nós em oração, conseguimos fazer a experiência do céu na terra, pois é aqui que Jesus nos exorta por meio da sua palavra e nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados nesta liturgia, todos nós, a nos tornarmos verdadeiros peregrinos, peregrinos que sabem para onde vai, peregrinos que têm um endereço certo, e o endereço certo de todos nós é um dia entrarmos no céu. O endereço certo de todos nós é um dia nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Ele que é o nosso bom pastor, Ele que nos orienta, nos guia e nos conduz, para que um dia possamos chegar lá e contemplá-lo face a face. Mas para que isso aconteça, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados à fidelidade ao seu Evangelho. Ninguém entrará no reino de Deus se não for fiel ao Evangelho de Cristo e colocar em prática todos os dias esses ensinamentos. Mas, para que nos tornemos fiéis ao Evangelho de Cristo, nós precisamos exercitar o dom da escuta, escutar bem o Senhor, discernir nesse mundo o chamado de Deus em nossa vida e abraçá-lo sempre mais, para que um dia então possamos entrar no céu. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e peço sempre ao Senhor, porque essa é a missão do padre numa cidade, numa paróquia, numa comunidade, rezar para que os seus fiéis façam um verdadeiro encontro com Cristo a cada dia, porque o encontro com o Senhor, ele é diário. Todos os dias eu preciso abrir o meu coração para alcançar as alegrias que vêm do reino de Deus. E assim então, vamos nos tornando pessoas melhores. E a cada dia que nós iremos celebrar a nossa vida, devemos olhar para trás com a gratidão. Eu espero em Deus que no próximo ano, que cada um de nós iremos celebrar, que possamos ter mais motivos para celebrar, mais motivos de que nós estejamos mais próximos de Deus, mais comprometidos com o seu Evangelho, convictos desse chamado que Ele nos faz hoje. Ele nos convida a sermos perseverantes, depositando nele a confiança, para que um dia possamos entrar no céu. Eu tenho visto aqui alguns filhos que hoje vêm rezar pelo seu pai. Que Deus conforte os vossos corações e que a palavra de Deus hoje que nós ouvimos, sobretudo na carta de São Paulo aos Coríntios, seja o suficiente para encher os vossos corações de esperança e de fé. Todos aqueles que morrem em Cristo, mesmo que morra, viverá eternamente. Então vocês que hoje celebram missa de sétimo dia do vosso Pai,
Lembre-se sempre disso. A missa de sétimo dia nos faz cair a ficha de que aquela pessoa que nós amamos já não está entre nós, mas ao mesmo tempo é nesta missa que o Senhor nos disse: Ele está comigo, Ele veio morar na casa definitiva, e por isso então devemos seguir com a vida. Eu tenho dito sempre, o luto não pode nos paralisar, a morte não pode nos paralisar, porque todos nós vivemos, nos movemos pela vida que é Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.